Solta a vinheta. Politicando. No nosso Politicando de hoje, o prefeito de Olinda, professor Lupécio. Professor Lupécio, que tem uma carreira política meteórica, tem uma carreira, uma profissão, uma paixão como professor exemplar, foi reconhecido exatamente por essa paixão, por essa participação nas comunidades e teve uma eleição inesperada para a maioria. E eu vou começar exatamente com essa pergunta. Professor Lupécio, além do seu boa tarde, eu queria entender como o senhor enxergou o homem que era o azarão na eleição passada, atrás de todos os bambambãs de Olinda, conseguiu passar ali no Photoshop, lá naquela coisinha no final, no primeiro turno, no segundo turno levou com os pés nas costas, como diriam lá os olindenses, lá dos becos mais tradicionais. Boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite do Tá Feito. Boa tarde, né? Boa tarde a todos os ouvintes da Nova FM Recife, a Luiz Barbosa, a Marcelo Cavalheira, a Paulo Moura, né? E para mim é um prazer muito grande estar aqui nessa rádio, né? E já agradecer pelo convite, né? Aqui eu já agradeço e poder aqui discorrer um pouco, né, da minha vida, né? Que eu vim então dar um testemunho, não é isso? Mas falar um pouco. Primeiro a gente teve um cuidado muito grande de não subestimar, né? Perfeito. Eu acho que a gente não pode subestimar ninguém e não dando de coitadinho, mas eu particularmente fui subestimado, né? Embora, como bem colocou, concorrendo com pessoas, né, com história, sim, né, pessoas de história, na realidade foram 10 candidatos concorrendo ao Palácio dos Governadores, que chama a Prefeitura de Olinda, e eu particularmente, sem subestimar ninguém, mas conhecendo um pouco da história, né, eu fui vereador da cidade de Olinda, fui deputado estadual, e além disso, nasci e me criei no bairro de Peixinhos, fui morar em Rio Doce com 15, 16 anos, depois voltei para Peixinhos de novo, já servi no Exército Brasileiro, depois voltei para Rio Doce de novo, veja que coisa, voltei para Peixinhos, voltei para Rio Doce. A saudade apertava, a volta acontecia. Pois é, e fui morar em Rio Doce de novo, mas tive o privilégio de militar pelo movimento estudantil, né? Fui parte do Diretório Central do Estudante, passei 3 mandatos lá como presidente e dizendo que comecei a criar um gosto pela vida pública, né? E que você realmente tem que gostar do que você faz, sim, né? Eu acho que tem que ter essa identificação e, graças a Deus, me identifiquei muito com essa vida pública. E aí, como bem perguntou, e aqui eu estou respondendo, né? Dizendo que as eleições foram umas eleições bastante acirradas, né? Mas da minha parte, consciente o tempo todo. Um cuidado muito grande em manter o nível, né? O nível foi muito bom, principalmente no primeiro turno. No segundo turno foi que uma coisa mais pegajosa, mais, como eu coloquei, mais acirrada, mais corpo a corpo. Mas, graças a Deus, a população da cidade de Olinda pôde enxergar um olindense nato. Como eu coloquei aqui, estudei nas escolas públicas de Olinda, fiz 2 faculdades também em Olinda e conheço um pouco da história da minha cidade. E hoje, graças a Deus, gestor da 3ª maior cidade de Pernambuco, uma cidade conhecida mundialmente, Olinda. Então, o senhor reputa como o respeito às outras postulações e principalmente o seu reconhecimento de todo o território, dos anseios, das demandas dos olindenses que lhe consagraram para aquele primeiro pleito que eu disse e a sociedade política, a comunidade política também diz. Foi uma surpresa. O professor Lupécio veio devagarzinho, caladinho, como um mineiro, comendo quieto, eu diria, como um bom professor que e chegou lá. Paulo Moura, o que é que você tem para perguntar para o professor Lupécio, prefeito de Olinda? Primeiro eu quero destacar a simplicidade do professor Lupécio, prefeito de Olinda, que é um homem que está demonstrando simplicidade, parece que não foi picado pela mosca azul do poder, né? Manteve a humildade. Manteve a humildade aqui, eu quero destacar isso. Segundo, uma pergunta, claro, ele como professor, né? Eu não poderia deixar de perguntar isso.
professor Lupécio, né? O que é que o senhor destaca na sua administração? Em que evoluiu a educação municipal de Olinda nessa sua gestão, em especial merenda escolar, atendimento das crianças, que eu considero a educação como centro de tudo para resolver vários e vários problemas. Olinda melhorou realmente durante o seu primeiro mandato na educação? Bom, primeiro agradecer, né, pelos elogios. É uma coisa que eu tenho tido uma preocupação muito grande, porque eu sei que às vezes tem determinadas pessoas que recebem um título, né, ou uma promoção, já se deixa se levar pela vaidade, né? E sem nenhum tipo de religiosidade aqui, eu agradeço a Deus todos os dias o poder nem ter ido para minha cabeça e nem me embriagar com o poder, e nem tampouco me tornar vaidoso ao ponto de esquecer das minhas raízes, né? E aí quando eu falo minhas raízes, porque eu sou funcionário da Prefeitura do Recife, mas quando eu entrei na Prefeitura do Recife, eu entrei como serviços gerais na Prefeitura do Recife, e depois fui trabalhar nas ruas com bom tempo, aqui mesmo nessa área, aqui Boa Viagem e outras áreas aqui de Recife. Eu comecei também a entregar IPTU de porta em porta, né? Mas com isso, pra você ter uma ideia, eu com 19 anos, quando eu saí do Exército, eu tinha 19 anos para 20 anos, eu fazia a 7ª série. E tive o privilégio de conhecer dois amigos que me conduziram também para o lado do lado bom da vida, começaram a me dar aula de reforço. E através dessa aula de reforço, terminando meu primeiro, meu segundo grau, daí eu entrei na faculdade, né? E aí fui justamente e reconheci que através do estudo também poderia transformar a minha vida. Perfeito. E graças a Deus, isso eu devo muito, não só, evidente, a meu pai, minha mãe, minha família, que somos 7 irmãos, mas também esses 2 amigos que me ajudaram muito em Rio Doce, chamado Ed e Edivan. Por outro lado... Ainda são amigos? São meus próximos amigos, Hoje está na aeronáutica. Moravam na rua 38 da 5ª etapa de Rio Doce. Hoje um está na aeronáutica, o outro é professor também, e hoje eu sou professor também de física e matemática, né? E terminei também um curso de direito também. Mas o que eu quero colocar aqui, nessa tarde, de que a gente tem como... tem vários destaques na educação, embora a gente nunca se colocou como salvador da pátria, né? Se a gente for perguntar aqui, é fácil administrar essa rádio? Com certeza não é fácil administrar a rádio, né? Imagina uma cidade com mais de 400 mil habitantes, com 32 bairros, uma base rural, uma cidade até de uma forma desproporcional a nível de quilômetro, porque nós temos 43 quilômetros da cidade, mas temos mais de 400 mil pessoas morando, imagine, no território na cidade de Olinda. E aí, a gente tem sim como destacar muitas coisas, não aqui olhando para retrovisor, perdendo meu tempo para olhar para as administrações passadas, eu não perco meu tempo com isso. Mas a população, e aí como eu disse, eu sei que nós temos muito ainda o que fazer, não só pela educação, mas muitas coisas na cidade. E eu posso aqui listar de que quando a gente chegou na cidade, você ter uma ideia, a educação em Olinda não tinha uma escola com tempo integral, uma escola. E a escola com tempo integral... Agora, né, quando a gente assumiu, não tinha uma escola. Há 2 anos, 3 anos. Não tinha uma sequer. Sério? Não tinha. E quando a gente, com pouco tempo, a gente colocou a primeira escola com tempo integral, ali no Amaro Branco. E aí, para que estão nos ouvindo, né? Eu sei que muita gente sabe que a escola com tempo integral, principalmente é aquela que o aluno chega pela manhã e só sai no final da tarde, né? Isso ajuda muito no rendimento do aluno, ocupa muito a mente do aluno. Ajuda os pais. E os pais, correto, né? Você tem uma ideia, tem média de umas 5 refeições numa escola com tempo integral. E aí, hoje Olinda, ali não só tem uma escola com tempo, ou melhor, hoje nós temos 3 escolas com tempo integral. Uma por ano em média. E vamos para outra agora. A gente só inaugurou ainda por conta da pandemia. Mas nós vamos inaugurar ainda esse ano a quarta escola que fica na Avenida Presidente Kennedy, ali onde fica o CAIC, né? Uma escola modelo, uma escola muito grande. E nós vamos estar inaugurando a 4ª escola com tempo integral. E aí eu poderia colocar aqui a capacitação que a gente fez com os professores, né, que a gente chama de corpo, os docentes. A gente, você tem uma ideia, a gente não tinha uma creche sequer
climatizada. Hoje nós temos 100% das creches em Olinda são climatizadas, 50% das escolas também tem climatização. Nós vamos chegar a 100% de climatização nas escolas. Hoje são 50%. Além disso, a gente vem capacitando os nossos alunos, a gente vem trabalhando junto com nossos alunos, a gente vem fazendo um trabalho de autoestima com os alunos na cidade de Olinda. E aí, como eu já coloquei, a gente poderia discorrer de várias coisas na educação, embora eu reconheço que temos muito ainda o que fazer pela educação. Mas aí nós só temos aí praticamente 3 anos e 7 meses de gestão. E aí eu já pude aqui enumerar algumas coisas que a Secretaria da Educação vem desenvolvendo na nossa gestão. Como escola, a gente teve a oportunidade de comprar comprar 2 escolas. Hoje nós temos 2 escolas novas na nossa cidade. Reformamos muitas escolas na cidade, além dessa reforma que a gente chama de requalificação, mas também hoje nós temos 2 escolas novas. Uma fica no Alto Nova Olinda, a outra fica lá justamente em Sítio Novo, que é Manuel Borba. Então poderia aqui discorrer de vários pontos da educação na cidade de Olinda. Deixa eu lhe aproveitar. O senhor é pré-candidato à reeleição, certo? Em tão pouco tempo, está nos dizendo aqui que conseguiu pelo menos 50% do que gostaria. O próximo mandato, se o senhor vier a ser reeleito, o olindense pode ficar tranquilo que a educação vai evoluir mais ainda? É isso que o senhor está querendo nos dizer? Olha, não tenha dúvida, eu como educador que eu sou, e aí eu já dizia lá atrás à população da cidade que eu estaria nas ruas vendo de perto, porque nada melhor do que um gestor estar nas ruas. Eu sei que isso é obrigação, mas sem querer aqui ser melhor do que ninguém, mas são poucos gestores, ou seja, poucos prefeitos, poucos governadores que vão para as ruas. E graças a Deus, em Olinda, a cidade lá tem um prefeito que anda nas ruas. E quando eu falo andar nas ruas, é visitando postos de saúde, é visitando escolas, é visitando, seja ela pequena, médias e grandes obras na cidade. Uma coisa que eu não tenho e nunca tive e não vou ter é dificuldade de andar nas ruas. Claro, quando você está nas ruas, você está vulnerável, sujeito a tudo, aos educados e também os mal educados. Mas a receptividade dos olindenses, a nossa gestão tem sido muito boa. Aonde a gente chega, é evidente que você não consegue agradar todo mundo. E o segredo de um sucesso é não querer agradar todo mundo. Esse é o segredo de um sucesso. Mas a gente sente de que a população, de forma muito espontânea, tem reconhecido que a cidade hoje é outra. E aí, paralelo a isso, a recepção tem sido muito boa conosco nas ruas. Professor Lupécio, a gente pode aqui dizer de bastidores que existem 4 prefeitos bem avaliados, 4 prefeitos bem dispostos a mudar. Eu começo por Petrolina, o Miguel Coelho, eu vou passar por Serra Talhada por bondade, embora não esteja no contexto, porque tem que se reconhecer o trabalho do Luciano Duque. Eu sou de Serra Talhada, mas ele não está entre os... Eu o coloquei porque a gente sabe que, apesar de ser oposição a ele, ele fez um bom trabalho. Temos a Raquel Lira, em Jaboatão, em Caruaru, temos em Jaboatão o Anderson, e temos em Olinda o professor Lupécio. Obrigado. Ou seja, Pernambuco tem uma nova safra de grandes gestores. Nós nos lamentamos dia a dia. Ontem foi um dia que o Paulo e o Marcelo debateram a falta do Eduardo Campos. Mas eu fico feliz que nós temos pelo menos 4 notáveis aparecendo, crescendo. Eu vou chamar o nosso intervalo, enquanto o Marcelo prepara a fala, que o coro vai cantar, professor. Se prepare. Ele joga pra mim a bronca. Você está ouvindo Tá Feito com Luiz Barbosa. Nova FM.